Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Em sua grande misericórdia, Deus envia seu Filho Jesus Cristo para salvar pecadores, morrendo em lugar deles na cruz e ressuscitando corporalmente. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, disse Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo disse em Romanos 4, 25. Em contraste com a notícia terrível de que caímos sob a condenação do nosso Criador e de que ele é obrigado pelo seu próprio caráter justo a preservar o valor da sua glória, derramando a ira eterna sobre o nosso pecado, temos as maravilhosas novas do Evangelho. Essa é uma verdade que ninguém jamais poderá aprender da natureza. Ela tem de ser transmitida aos vizinhos, pregadas nas igrejas e levada por missionários. A boa nova é que o próprio Deus decretou uma maneira de satisfazer as exigências da sua justiça, sem condenar toda a raça humana. O inferno é uma maneira de acertar as contas com os pecadores e fazer prevalecer a justiça de Deus. Há, porém, outra maneira. A sabedoria de Deus determinou uma maneira de o amor de Deus livrar-nos da ira de Deus sem comprometer a justiça divina. De que se trata essa sabedoria? Da morte do Filho de Deus pelos pecadores. Pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, disse Paulo em Coríntios 1, 23, 24. A morte de Cristo é a sabedoria de Deus, pelo qual o amor de Deus salva pecadores da ira divina, sem deixar de preservar e mostrar a justiça de Deus. Romanos 3, 25, 26. Talvez sejam os versículos mais importantes da Bíblia. Deus propôs que Cristo, no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Não ou um ou outro, ambos. Deus é totalmente justo e justifica o ímpio. Ele absolve o culpado, mas não tem culpa ao fazê-lo. Essas são as melhores notícias do mundo. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, Cristo, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 8,3 diz: enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, condenou Deus na carne o pecado. 1 Pedro 2,24: carregando ele mesmo, Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. 1 Pedro 3,18: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6,5. Se a notícia mais aterradora no mundo é que caímos sob a condenação do nosso Criador e que ele é obrigado pelo seu próprio caráter justo a preservar o valor da sua glória, derramando sua ira sobre nosso pecado, então a melhor notícia do mundo é o Evangelho. Deus decretou um meio de salvação, que também preserva o valor da sua glória. Ele entregou seu Filho para morrer por pecadores e vencer a morte deles por sua própria ressurreição.